Você tem Twitter? Eu tenho, mas eu não uso. O Fábio tem. Eu já dei retweet aqui, inclusive no Romulo já. Ah, ele tweetou? Aham. Ah, então eu vou aproveitar. Se eu só Aqui, ó, tirar isso. o dele tá aqui, ó. Só pegar aqui, Tá ó. fácil aí? Ah, show. Ah, tá na mão. Beleza. Tudo pronto então, senhores? Tudo certo. Vamos lá Pera aí, então. só um minutinho. Pera aí. Ih, caramba. Tô dando comentar. Aí vai. Pronto, simbora! É isso aí então. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo no Boteco Devcast de hoje. Hoje a gente vai falar sobre microserviços, monolito, tudo isso aí que está no hype. Eu sou o Jean, o seu host, eu estou aqui com o meu Fábio, que agora se tornou o meu co-host. E a gente tem um nosso ilustríssimo convidado especial hoje, Alexandre Aquiles, por favor, se apresente. Opa, pessoal, beleza? Sou o Alexandre, eu trabalho na Alura, eu trabalho com o Fábio é meu colega aí. A gente desenvolve essa plataforma de educação e já estou na área faz um tempo já. Eu acho que o meu primeiro estágio foi em 2005 e aí a gente aí é, já trabalhei em geral com Java, mas a gente tem feito aí coisas com monolitos principalmente e um pouquinho de microserviço. Mas é interessante que eu comecei a usar agente aí, mas é só eu mesmo, sei lá. Eu tô parecendo o Pelé, tá Nessa ligado? época aí eu tava aprendendo a andar de bicicleta, pô, quando você tava estagiando. Então, mas aí tô na área aí, já mexi com código para coisas de mineração, de seguros e agora na área de educação. Faz um tempo já, tipo, desde 2013. Uhum. Tá, Alexandre, vamos começar bem do início mesmo. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre ti, sobre o início da tua carreira, os projetos que tu trabalhou, como que foi mais ou menos a sua trajetória até tu chegar onde você chegou hoje. Tá, eu até brinquei assim quando o Fábio mandou o convite, assim, aí fez a ponte. Eu falei pra ele, fala que o meu primeiro computador foi um 486, 66 MHz, 20 MHz megabytes de RAM. Então, mas eu sempre gostei de computador, sabe aquela coisa de nerd e tal, né? E era difícil na época, quando eu era jovem, né? eh, ter acesso a computador e tal, mas aí me apaixonei pela área e aí ficava instalando, tipo, comprava na banca de revista, umas revistas que vinham com Linux, não sei o que, aí ficava instalando, aí estragava tudo no meu computador, aí chamava o vizinho para consertar, e essas coisas assim, né? E aí eu fiz colégio técnico, e aí o meu primeiro estágio, na verdade, foi em 99. Eu coloquei no Twitter esses dias que tipo, eu passei cabo na IG, que era a Nossa, internet acho que eu tô grátis, ligado, né? acho que eu tô ligado o que é. Que tinha um cachorrinho assim, então esse foi o meu primeiro trampo, assim, era um trampo de passar cabo, assim. É, Aí fiz faculdade e tal. E aí o meu primeiro estágio como programador assim foi em 2005 num negócio chamado CCUEC da Unicamp lá, que é a gente fazia um software para o pessoal fazer matrícula. E aí era em Java já. JSP, não sei o que lá. Por Ah, já era acaso web. já era. E a gente trabalha com isso, né, Fábio? Tipo, pelo menos essa tecnologia, né, de JSP, que a gente usa até hoje. E era web já e tal. Aí eu fui para uma outra empresa que trabalhava com despacho de trens. Tinha uns caras lá, tipo uns gênios lá,
Fazia um mestrado, doutorado em pesquisa operacional, que é tipo fazer uns algoritmos malucos lá. E aí eu trabalhava com fazer a aplicação desktop. Ah, E aí, então, e era Java com Swing e usava Socket, essas coisas assim. Mas o que tava pegando no momento era o Java 2EE e tipo EJB e não sei era o isso que que eu ia lá. perguntar, já tinha o Javabim ali? Isso, então, tipo, a gente não usava, era mais o Javão basicão lá e tal. A aplicação era hiper complexa nessa era de despacho de trens, assim, para Ah, escolher qual trem passa, não sei o que lá. Era na área de logística, né? Aí eu fui para uma empresa, um órgão público, e aí era tipo, por exemplo, coisas para cadastro de imóveis do CDHU, essas coisas. E dívida ativa para quem está devendo para o Estado, e aí tipo renegocia a dívida. Era esse tipo de coisa que a gente mexia, e era em Java, J2EE que chamava na época, aí usava JB2, JDBC, umas tecnologias assim sempre no mundo Java. E aí tinha uns servidores de aplicação que era o Borland Enterprise Server. E tem colega do Twitter aí que trabalhou comigo nessa época, na verdade, assim, tipo. E aí estamos mexendo com outras coisas e tal, mas, tipo, trabalharam juntos, assim. Isso foi em 2007, mais ou menos. Pegasse ali o começo do Wirefly ou ainda era algum anterior dele? Era o JBoss. Era interessante até, porque o JBoss era muito lento para subir, assim. Demorava muito, minutos. Aí, tipo, você. Tem aquela figurinha assim, tipo, aquela brincadeira de você. O pessoal fala, tá compilando, e aí brinca de espadinha, né? Que eu acho que tem no Clean Code, talvez, isso. uhum. E eu não sei se é do XKCD. Sei lá, tem essa imagem, né? E o, o, o pessoal. Era mais ou menos isso pra subir o JBoss. Mas eu não usava JBoss, na verdade, né? Tipo, eu fui usar depois. Mas era bem lento, assim. E aí surgiu o JBoss 5 ou 6, sei lá, em 2011, 2012. Que aí era todo modularizado, e não sei o que lá, e era laser, né? Só carregava o que precisava. Aham. Então ele conseguia ser muito rápido para subir. E aí eu acho que era até o 6, JBoss 6. E a partir do JBoss 7, na verdade, o JBoss seria a parte paga, com suporte, né? E o Wildfly é a parte de graça. Não sei se é o 7 ou o 8, na verdade. Eu acho que, na verdade, o 7 era o que era rápido e o Wildfly passou a seria o JBoss 8. Mas enfim, as tecnologias antigas aí, Aham. pessoal. Então, Alexandre, eu não manjo muito de monolito, né? Quando eu comecei em cloud, eu já comecei com microserviço. Eu queria que tu me falasse, assim, como que foi essa transição, por que chegaram dessa conclusão, assim, quais os benefícios, assim. Aí, tipo, como que eram, assim, os projetos que tu trabalhava, assim, em questão de complexidade, se esses projetos foram migrados. Dá uma introduçãozinha aí sobre monolitos pra gente chegar lá nos microservices, que a galera tanto fala hoje. Ah, boa. Assim, dos projetos que eu já participei codando mesmo, eu acho que eu nunca trabalhei com um projeto que fosse microserviço, na real. Eu acho que a Alura tem a casa do código, né, por exemplo, é microserviço e a gente se arrepende, na verdade. Sério? É, tipo, não teve tanta vantagem assim. Então, e aí entra a coisa, tipo, precisa de um certo cenário para você precisar adotar microserviços. Então, não deveria ser a primeira opção, né? Uhum, isso eu concordo. E então, é interessante, né? Tipo, às vezes fica sendo a única opção de arquitetura possível, né? E aí, a maioria dos projetos, então, que eu trabalhei foram monolitos. E aí, o que define o monolito, né? Tipo, é algo que roda assim.
que vocês acham que define um monolito? Cara, eu vou te Como vocês definiriam, assim? como eu te falei ali, né, eu não tenho muita experiência no monolito, mas para mim um monolito é tipo um projeto só que vai corresponder ali todo o domínio de aplicação do negócio da empresa. Enfim, se for só empresa, se a empresa tiver mais de um produto. Mas enfim, a empresa tem um sistema só, sabe? Onde está toda a regra de negócio, está tudo ali acoplado dentro de um mesmo projeto. Isso, na minha visão, seria um monolito, sabe? Mesma coisa, Fábio? Na verdade, assim, eu só não falaria que é acoplado, né? Porque quando a gente pensa em acoplamento, a gente pensa naqueles tipos de código que tem forte dependência entre os outros. E eu vejo que hoje eu trabalho dentro de um sistema monolito, né? Então eu vejo que essa parada do acoplamento, igual a gente pensa normalmente, não é que existe um forte acoplamento ali. Todos os projetos estão ali dentro, só que ainda assim existem aquelas práticas de código que eu vejo nos microserviços e tal. Inclusive eu vi recentemente você trabalhando com aquela com a próxima, aquela, tipo assim, reduzindo ainda mais isso. Então eu vou dar, enfim, é que assim, não tem como eu falar muito assim porque é o que eu trabalho, né? Mas dá-lhe pau aí, Alexandre. Aí, então, o lance tem uma certa emoção quando o pessoal fala monolito, né? Sim. Tipo, parece que monolito é algo ruim. Uhum. Essa Tem- expressão. eu costumo colocar assim, tipo, tem aquele emoji do amorzinho, assim, tipo, uma pessoinha com vários corações e uma pessoa com nojo. Aí, qual que você escolhe quando é monolito, né? Quando eu falo monolito, e aí o pessoal vai escolher o nojo, né? Mas é um jeito de fazer as coisas. E o que define o monolito não necessariamente seria um único projeto, sabe? Aí é que tá, né? Tipo, depende de quem definir, né? Aí eu tô falando a minha definição. Aham. Eu definiria mais como algo que é a maneira como você faz o deploy, né? A implantação, quando você roda no ar. Certo. Então, tipo, se você roda. O monolito não precisa ser uma máquina apenas, por exemplo. Porque o monolito ele pode rodar em um cluster de máquinas replicado, assim, o código replicado. Certo. Mas é a mesma base é o mesmo código. E ele pode ter vários repositórios diferentes. Mas na hora de fazer o deploy, uma coisa só, né? Vamos dizer, se fosse no Windows, né, seria lá um java.exe só, se a gente está falando de Java. Se a gente, né, tiver em outros, no Linux não seria só Java, né? Mas é um processo só. Então o monolito seria algo que roda em um processo só. Ele pode ter vários projetos que você vai e são jars diferentes que você junta, mas na hora de rodar é um Java só que está rodando. Assim. Pode ser pequenos jars e tal. Então não necessariamente seria apenas um projeto, mas é a maneira mais comum de a gente trabalhar, né? Então é a primeira, a opção mais comum, a primeira opção, né? Aí o lance será que essa sensação ruim quando você fala monolito é justificada? Talvez não, né? Na minha opinião, não. E muito pelo contrário. Porque é algo que atende a maioria dos casos. Uma pergunta. Diga. Então por que assim, por que hoje você acha que gerou assim, as pessoas falam tanto hoje no microserviço, sabe? Posso dar gerou uma. isso? Interromper? Interromper o interrompido? Porque Claro. eu vou dar a minha visão, depois o Alexandre desce o pau na gente. Obrigado pelos inscritos aí, pessoal. Obrigado mesmo. Todo projeto que eu começava, eu sempre ia para microserviços, tá? Eu sempre me arrependia depois. Hoje eu não tenho mais essa visão, tá? Tipo, pra mim realmente era falta de conhecimento, sabe? Então, tipo, eu não conhecia. O que eu conhecia era microserviços, então eu vou começar mexendo com microserviços. Tem um monte de problema que a gente vai falar mais pra frente, mas o que eu vejo hoje em dia, sabe?
é aquela lei de Cornwall, tá ligado? Que o software ele reflete a comunicação da empresa. Todas as empresas que eu trabalhei, exceto a de hoje, usavam microserviços. Só que eles não eram bem microserviços, sabe? Tipo, tinha acoplamento, tinha 3 serviços que usavam a mesma dependência. Então, no fundo, tu olha, aquilo ali, beleza, eu tenho aqui um produto que tem 10 microserviços, mas não são 10 microserviços. Se esse serviço aqui cair, acabou com tudo, tá ligado? Então, tipo, mas era a comunicação que a gente tinha. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente trabalha com microserviços. E o que acontece? Cada equipe, ela funciona isolada e é autônoma. Então, cada um desenvolve o seu produto, o seu microserviço, tem todos os seus recursos que precisam, e no final, cada um vai subindo, a gente junta tudo, é tipo o Megazord que a gente fala, sabe? Então cada um sobe a sua partezinha, eu sobo a mão, ele sobe o braço, ele sobe o pescoço, e a gente monta um robozão, sabe? Isso realmente faz sentido, porque a comunicação da empresa segue aquele padrão, sabe? Então, tipo assim, eu não dependo nada das outras equipes. Eu posso fazer o meu produto aqui, eu quero usar agora no SQL, quero usar Postgres. O meu serviço vai usar essas dependências, e quando eu subir, a gente vai compor um produto maior. Então, nesse caso, eu realmente vi que microserviços funcionam, até porque quem está responsável por ele é exatamente a equipe, sabe? Mas aí seria uma coisa que deu certo, né? Porque realmente, eu acho que você já teve experiência então, né, que não deu muito certo esse tipo de arquitetura, né, Jean? Eu já vi bastante isso. Então, porque passa a ser a primeira opção. E aí, tipo assim, se você olhar lá no o cara que definiu o primeiro artigo de microserviços, a gente está falando de 2014, assim, né? E quando sempre já existe a coisa e eles dão um nome, né? Uhum. Então, quem deu esse nome foi o Martin Fowler, da ThoughtWorks, né? Tá legal. Excelente, assim, coisas muito bem escritas e o cara traz essa discussão, ele não afirma nada que é o melhor e é a única maneira. E aí ele traz essa ideia bem de a estrutura, que é o que você falou, né? A lei de Conway, que a estrutura de comunicação vai definir a maneira como o software é projetado e tal. Então, o que ele coloca no artigo lá de 2014 por exemplo, eu tenho um time de front-end, eu tenho um time de desenvolvedores da aplicação e eu tenho um time de DBAs. Certo. E aí, qual a arquitetura que eu vou ter? Uma arquitetura three-tier ali, sei lá. Mas aí, surgiu, né, tipo, a gente descobriu maneiras melhores de desenvolver software e teve um manifesto ágil e tal, e várias metodologias e tal. Então tem essa ideia de times autônomos, né? Uhum. Isso aí vamos dizer lá de 95 até 2001, provavelmente. Eles são mais velhos que eu, assim. Eu comecei isso lá em 2005. O Martin Fowler ali é a lenda, né, mano? Ele, o Uncle Bob ali, a galerinha que fez manifesto ágil ali. Isso, O Martin Fowler é bem querido por todos, o Uncle Bob é meio... Tem gente que não gosta É o muito dele, 880, mas... né? Muito odiado, muito Muito... amado. Exato. Ele tem uma sua opinião meio estranha, mas mas é legal. Tipo, tem boas ideias também. Mas então, os caras assinaram esse manifesto ágil e tal. E aí entra contexto histórico, né? E então tinha essa maneira de desenvolver, mas aí começou a surgir essa ideia de times autônomos e tal, que tá muito alinhado com o que você falou, né, Jean? Uhum. Aí a outra coisa, por exemplo, é a web, por exemplo, né? A ideia de que você pode usar a web para expor um sistema e você domina o deploy dele. Porque antigamente eu já trabalhei, né? O meu segundo estágio era em algo que fazia uma aplicação desktop, sabe? E tipo,
você instalava o negócio no cliente e tal, e o Java não tinha as coisas que tem hoje, que parece que é um pouquinho mais fácil, na verdade, você atualizar a aplicação. Tinha esse problema de distribuir software, tinha a ideia de comprar software de caixinha, né? Tipo, Sim, software era uma era caixa, uma vinha um caixa, né? CD. Então, era bizarro, né? E hoje você usa as coisas como serviço. Ah, eu vou usar aí o e-mail, eu uso o navegador. Eu vou usar um negócio para salvar arquivos, eu uso o navegador. Então tem essa ideia de software as a service, né? Que mais? A gente tem a ideia de virtualização, né? Tipo, Importantíssimo também. 2005, 2006, cloud, e aí, tipo, um pouquinho depois, infraestrutura como código. Você consegue criar uma máquina aqui com um comando, né, pessoal? Isso não era possível. Antes você tinha que comprar um servidor, ficava 6 meses para liberar a verba, e aí, tipo, mais 3 meses para chegar o servidor. Hoje é, tipo, um comando, né? Então, a parte de infraestrutura a complexidade de você manter uma infraestrutura foi eliminada, né? De certa forma. E hoje você tem ferramentas como Kubernetes, né? Que tipo, você tem lá o que você precisa e ele distribui as coisas, assim. E tipo, se cair um, ele sobe outro. Sim, E é fantástico, né? E então, mas tem essa ideia, tipo, virtualização sob demanda, cloud, times autônomos. Teve a ideia de design também, né, de domain-driven design, bounded context. Eu acho que o pessoal que falou deve ter conversado aqui sobre microserviços, né, Jean? Eu acho que deve ter mencionado muito isso. sim, Assim, com certeza. bounded context, aggregates, DDD, domain-driven design, né? Aham. Um bom ponto, Alexandre. Até voltando um pouco atrás, por que que a gente estava falando ali, por que que o monolito é mal visto, assim, não sei o quê. Ah, mais uma visão minha, né? Tipo, junto com essa evolução toda, veio essas startups mais inovadoras, Netflix, Uber, tal. E o que que esses caras trouxeram, assim? Ah, eles trouxeram microserviços, trouxeram um monte de coisa diferente, assim. E como eles deram certo, eles meio que servem como exemplo, sabe? Aí, tipo, a galera vai atrás deles, sabe? Sendo que aquilo funciona pra eles. Então, tipo, Exato, é. É aquela coisa, por que eu estou usando? Porque a Google usa, o cara ou vê o. porque a Uber Exatamente. usa. É um bom E, ponto. Eu só e aí consigo eu. lembrar de um exemplo que usa monolito que é famosinho assim pra caramba. Que é a Roberta até comentou no Ripsa, Ah, tá. O Stack que Overflow, a né? Stack Overflow é Stack monolito. Overflow, que é um site assim, é muito acessado, assim, tipo, é um dos sites mais acessados da área de tecnologia, né? E a gente depende muito do Com Stack certeza. Overflow. Ele é monolítico. Aí tem um outro que é monolítico também, que é o Shopify, né? Que é tipo, Verdade. talvez a empresa de e-commerce, a maior empresa de e-commerce do mundo, e é o monolito. Então, dá pra fazer monolito e ter sucesso também, né? Mas aí, é, não sei se o pessoal gosta de. Eu tô comendo um amendoim aqui, pessoal. Não, tranquilo. Aí faz barulho, né? Não, Tem de boa, gente que de boa. odeia Estamos isso. na Não, mesa tá de bar aqui, cara. É a tranquilo. mesa de bar Então, virtual. pô, tá escrito aqui no coisa aqui, ó, mesa de bar, aqui, Exatamente. onde a gente tá. Mas então, aí é, tem toda essa história, assim, um contexto, né? E foi uma solução que surgiu porque, por exemplo, uma condição é que existe infraestrutura como código e cloud e tal, né? Ou pelo menos virtualização, né? E as empresas puderam adotar essa coisa e conseguir entregar software mais rápido e tal. Beleza, só que isso traz uma complexidade. Com certeza. E, por exemplo, você precisa de um time que saiba usar essas ferramentas de infraestrutura como código e cloud, não sei o quê. Não, e fora que é custo também, né? É custoso, exato. É, custo tanto de ferramentas e tal, mas nem tanto, mas talvez mais de pessoas mesmo, sabe? Que eu acho que é o que mais custa
no desenvolvimento de software são pessoas para desenvolver, né? Desenvolvedores e desenvolvedoras aí, é, é, tanto de infra como de programação mesmo e tal. Exatamente. Mas também, né, tem a infraestrutura, talvez custe mais, né? Mas é interessante que, aí voltando lá na ideia do Martin Fowler, ele tem o artigo lá, é o cara que fez lá em 2014 o microserviços, que é um artigo excelente, ele fala muito de autonomia, que é o que a palavra que você usou, né? Uhum. Times autônomos e banco de dados autônomos que você usou, né? Tipo, diversidade tecnológica, eu poder escolher se eu uso no SQL, não uso e tal, são vantagens de fato. E você poder fazer o deploy, se você fez o microserviços legal, assim, você pode fazer um deploy a qualquer momento, várias vezes por dia, sem se preocupar muito com os outros serviços, apenas quando há uma mudança no contrato com os outros serviços, né? Mas você tem essa independência. Então a ideia seria uma arquitetura para independência, autonomia e tal. Só que é muito difícil de fazer isso e talvez você não precise disso É. na sua startup, né? Aí então o Martin Fowler ele fala, talvez em 2014 mesmo, ou em 2015, um artigo famoso que é o Monolith First, que é monolito primeiro, né? Certo. E aí ele coloca as coisas, os projetos mais bem-sucedidos de microserviços que ele viu começaram com monolitos. Sempre que começar, todas as vezes que na experiência dele começaram com microserviços, acabou num desastre o projeto. Ou tiveram certos sérios problemas, na verdade. Não acabou em desastre, também é demais. Mas algo do gênero que ele fala. E ele fala que mesmo arquitetos experientes em domínios familiares, eu meio que decorei isso. Eu tenho uma memória boa para algumas coisas. Mas aí, tipo, mesmo arquitetos experientes em domínios familiares têm problemas para conseguir achar as fronteiras, sabe? Tipo, porque o lance beleza, eu tenho um e-commerce, tem pedido e tem item pedido. O que é um serviço? Eu tenho um serviço de pedido e um serviço de itens do pedido? Ou é um serviço só? O que vocês acham aí? O que vocês fariam? Bom, na minha concepção, o pedido ele é um domínio de negócio, né? Então, para mim, teria um serviço de pedido, aí nele estaria relacionado os itens dele e tal. Tudo que tivesse Perfeito. relacionado com o domínio de pedido, né? Tipo, ser uma ordem de compra, enfim. Exato. Então, exato. Tem essa ideia, né? Por exemplo, do agregado, né? Que é tipo um conjunto de Entidade seria, né? objetos, de entidades que, inclusive, ele é transacional, né? Ele é uma fronteira transacional, assim, tipo, pedido com os itens, você vai fazer commit ou rollback de tudo junto. E tem essa ideia de agregado, né? Então, não faz sentido você ter um serviço de itens de pedido e de pedido separado, né? Eles são uma coisa só, na verdade, apesar de ser classes diferentes, ou são... A gente modela eles separado, mas é uma coisa só, de certa forma. É uma coisa que não está num ponto Java só, se você estiver usando Java, ou num módulo só, sei lá, num código só. Essa palavra módulo é meio complicada, né? Mas Né, tem significa várias coisas. muitas interpretações. Exato. Mas aí, tipo, não tá numa coisa só, né? Tipo, o item do pedido, muitas vezes, mas eles são, de fato, uma coisa só. É uma coisa que a gente não enxerga no código, mas é uma coisa só, né? Às vezes você pode colocar no mesmo pacote, né? E aí, tipo, você explicita que esse negócio aqui caminha junto. Mas às vezes não é só o pedido, porque, sei lá, o cliente que faz o pedido, sei lá, o endereço de entrega, é tudo uma coisa só. Não Vai faz aumentando sentido a estar complexidade, né? Aí quando vai puxando, Exato. tudo tá junto só, aí fica um... Tá Exato. ligado? Hum.
Mas aí entra uma coisa, né, que existia antes, que era a ideia do SOA, né? Vocês já ouviram falar do SOA? Cara, eu já ouvi falar, mas eu não sei bem o que é, não. Eu já ouvi falar, já vi alguns vídeos, mas também nunca fui a fundo. Então, é tipo, eu trabalhei numa seguradora aí e é, eu- era da equipe que seria de SOA e tal, né? Era um trabalho meio chato, assim, na verdade, no dia a dia, pelo menos naquele momento, né? Talvez se eu ficasse um pouco mais, teria uns desafios mais interessantes. Mas o contexto eram várias empresas que se juntaram e um serviço era uma diretoria inteira, sabe? Então sei lá, tem a diretoria de seguros, a diretoria de, vamos dizer assim, seguro de carro, seguro saúde, seguro de vida, Uhum. e eram diferentes empresas, aí fizeram um merge e aí precisava vender como uma coisa só. E aí o serviço era tipo muitas pessoas, assim, é uma diretoria toda. É, então, é, entra essa questão aí eram serviços, vocês usavam tecnologias web já, mas eram umas tecnologias que talvez são ultrapassadas, que era tipo o SOAP. Então tinha lá o WSDL, ficava mexendo com essas coisas aí, WSDL e tal. Sim, é. É, vocês chegaram a ver isso já? Não muito, não. Eu não tenho muita experiência nessa parte aí, não. Eu sou, Não, mas não vale a eu sou pena mais não. da nova geração. Mas, na verdade, assim, tipo, até vale, tem brincadeira, assim, né? Mas vale sim. Por exemplo, XML é uma tecnologia bem interessante, na Sim, eu verdade. trabalhei com XML também. Pois o pessoal olha assim e fala é feio, é É. verboso, é repetitivo. Pô, compacta aí o negócio e aí fica quase tão pequeno para transmitir quanto um JSON. Mas XML tem o XSD, que é tipo como se fosse assim, o XML é o objeto e o XSD é a classe, Uhum. que diz o tipo das coisas. Aí o WSDL, ele descrevia o tipo e as mensagens, e tinha essa ideia de envelope e tal. Mas enfim, na prática era terrível. Mas o XML sim é bem interessante. Ele tem umas outras coisas, tipo o XPath, XSLT, várias tecnologias em volta. Mas o, o WSDL era a tecnologia que a gente usava, mas o SOA não tem a ver com WSDL, na verdade. Tipo, o SOA é a ideia de serviço. Tá. E aí, então, tem a ideia, por exemplo, de composibilidade de serviços. Então é aquela coisa, como a gente faz no mercado e como é o conceito da É, parada, isso né? aí tem. O conceito é E, uma ideia platônica, né? Seria a ideia perfeita daquilo, mas geralmente não se reflete na realidade, né? mas assim, na verdade, às vezes é porque a gente não entendeu a ideia muito, sabe? Tipo, às vezes a gente dá uma deturpada nas ideias assim e fala, pô, tô fazendo SOA. Mas o SOA já falava, por exemplo, sem pensar em. Na verdade, não falava de WSDL. Então, se eu usasse alguma maneira, tinha essa ideia de interoperabilidade, que é tipo integrar sistemas. Uhum. Como? Não sei. Pode ser mensageria, pode ser. Inclusive o SOAP, né, que é o WSDL lá da vida e tal, daria para você fazer sobre mensageria também, Uhum. teoricamente. Mas aí, em geral, a gente fazia sobre a web, né? Mas aí, então tem essa ideia de interoperabilidade, que é sistemas diferentes se comunicando. Tem a ideia de composibilidade, que é tipo assim, você usar serviços que já existem para comprar novas funcionalidades de negócio. Então imagina o Uber assim. O Uber ele começou com, sei lá, tem carros, né, os Motoristas. motoristas,
deve ter algum serviço de geolocalização, né, para saber onde que estão, e tem os clientes, tem pagamento. Pô, eu tenho um serviço de pagamento, eu tenho um serviço de clientes, eu tenho um serviço de geolocalização, eu posso montar isso para fazer algo para entregar comida, Uber Eats. Só o que não vai ter é a parte de motoristas. Então, isso é compor coisas, só que no nível, tipo, de arquitetura, né? Tipo, de serviços. E não de código. Porque você pode fazer isso no código também, né? Eu tenho uma lista sei lá, dá para fazer isso com código também. Mas tem motorista assim no Uber Eats, né? Pô, o cara que entrega, velho. O entregador seria, né? Só muda o Você papel. você pode fazer uma gambiarra também, que provavelmente Bota o uma que a gente flag faria. lá, easy integrador. Tipo isso. Provavelmente o que a gente faria é isso, né? Cá entre nós. Ma- Mas daria para ter, tipo, não vai ter um serviço de motorista, vai ter um serviço de entregadores, sei lá. Mas, às vezes é a mesma coisa mesmo, né? Boa observação, Fábio. Vai que é a mesma coisa. Então, deixa eu só retornar a pergunta ali, que daí eu queria assim, é que eu sempre tive essa dúvida ali, aquela hora o Jean ali, o pilantra, né? É que assim, o Alexandre, o que que você considera como os pontos fortes de cada arquitetura e os pontos fracos, sabe? Tipo, microserviço é bom por isso, mas é ruim por isso, e o monolito é bom por isso, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu queria entender melhor. Mas vamos segurar isso, segura aí, tipo, os prós e contras, beleza? Só pra gente continuar falando de SOA, Anotado ali, né? No papelzinho, o caderninho famoso, né? o famoso caderninho caderninho aqui. Não, mas esse se de ele prós e anotou- contra tá engatilhado aqui já. Tu acha que a gente Se vai ele, se fazer ele uma não, não, call se sem ele falar anotou, nisso? eu confio que ele não vai esquecer, entendeu? Tá tudo Não, certo. Não, mas é porque, tipo assim, SOA, né? Qual que é a relação com SOA e microserviços? E o pessoal, né, tem isso no mercado, né? Colocar, tipo, SOA é velho, joga no lixo esse negócio, e microserviços é o que há e não tem nada além disso. Então tem muito essa coisa de. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar nisso, né, pessoal? Porque muitas vezes são vendedores de ferramentas que jogam essa ideia, né? Tipo, sei lá, GraphQL é o que há e REST não tem mais vez e Nossa, joga fora. quantas coisas assim eu já vi, mano. Nossa senhora. Então, tipo, volta e meia. Tipo, que tá, cara. Uma vantagem, talvez a única vantagem de ser velho é que você já viu isso acontecer, tá ligado? É igual o Java, cara. Essa galera que fala mal do Java hoje em dia aí, cara, o Java tem 20 anos nas costas, mano. Tudo que ele já tem bem feito, tem resolvido ali, cara. Isso não é uma coisa ruim, sabe? É uma maturidade, uma experiência, sabe? Tipo, Sim. Todo ano tentou matar o Java. Aprender Exato. Java em 2021, vale a pena? O Java é uma entidade resiliente aí, tipo, um negócio resiliente. 3 bilhões de dispositivos rodam Java. Então, eu acho que isso há 10 anos atrás, se bobear, né? Mas é interessante isso, né? Tipo, a nossa área tem muito isso de querer matar e você tem essa coisa de considered harmful, né? Que vem lá do artigo antigo e tal, do Dijkstra. Mas aí tem, como é que é mesmo? Não sei o que lá, is dead, não sei o que lá, morreu. Aham. É ruim, tá ultrapassado. E como a gente trabalha com tecnologia, a gente gosta de coisas novas, né? E, enfim, é uma armadilha. E, na verdade, tipo, eu até li num artigo de um cara chamado Henrique Lobo aí, o cara fala, e ele meio que mostra, assim, tipo, você vai ver o que é SOA, microserviços é um estilo de SOA, tipo, segue todos os princípios. Então, composibilidade, essa possibilidade de você compor, o Uber, que é o exemplo que eu dei de serviço aí, é microserviços, que eles falam, né? E, inclusive, eles estão com essa ideia de macroservice, uma coisa assim, eles estavam muito micro e depois estão juntando, assim. A outra ideia de serviço de interoperabilidade, claro, né? Tipo, você tem, não está no mesmo processo,
quando você está no mesmo processo, no mesmo Java EXE, uma chamada de uma coisa para outra é uma chamada na memória, né? Tipo, é uma chamada de método, é coisa assim do processador ali. É, tipo um jump ali na máquina. Já no caso de um serviço, você tem que serializar, você só deserializar e passar pela rede, e aí tem toda essa questão, a rede pode estar fora e tal. Mas enfim, aí entra a ideia de... Então, é isso assim, tipo, os princípios de SOA a gente implementava numas tecnologias meio ultrapassadas, talvez. Tipo, WSDL realmente é ultrapassado e realmente é ruim. Assim, na minha opinião, né? Sei lá, alguém pode defender também. Mas aí mudaram a maneira de fazer as coisas e chamaram de microserviços, mas os princípios são o mesmo, porque SOA era sobre princípios. E se você vai ler lá, 2014, tem um boxzinho lá, Microservices and SOA. E aí, basicamente o que o Martin Fowler fala, lá, tipo, a coisa seminal, né? Tipo, a semente dos microserviços. O cara fala que microserviços é um tipo de SOA. É um subconjunto de SOA. Inclusive, sistemas reativos, que eu fiz uma live com o cara para Casa do Código, o Guilherme, Guilherme Moraes, ele fala que sistemas reativos são um tipo de microserviço, um subconjunto de microserviços. Então, imagina só, microserviços, sistemas reativos, microserviços e SOA. Sabe? Tipo, é uma coisa dentro da outra, bonequinha russa, né? O bagulho. Esqueci o nome então, é assim, porque a ideia de SOA não era sobre tecnologia, era sobre problemas que você... No fim das contas, era sobre problemas e soluções, patterns, né? E, tipo, preciso me preocupar com a granularidade. Então, por exemplo, eu tenho eu estou só pensando no pedido e itens do pedido. Mas eu acho que... pode ser um exemplo. Vamos dizer, você tem um serviço lá de loja, e, sei lá, de histórico de compra e tem um serviço de pedido. E aí eu quero mostrar os itens desse pedido. Eu chamo uma vez para pegar o pedido, eu chamo outra vez para pegar o item 1 do pedido, o item 2 do pedido, item 3 do pedido. Então, para um pedido que tem 3 itens, eu chamei 4 vezes. Uma para pegar o pedido e uma para pegar cada item do pedido. Parece uma boa solução? Não parece ser muito escalável para mim, não. Exato. Então, você já tem esse feeling, né, Jean, dessa ideia de granularidade, né? E a gente trabalhava assim lá, lembra do EJB2? Tipo... A gente tinha essa ideia de remotabilidade. O objeto pedido, ele poderia estar na mesma máquina ou poderia estar remoto. E ele poderia pegar um item de pedido que está em outra máquina, sabe? Então é a ideia de... o pessoal chamava de transparência de localização. Que é tipo, o objeto pode estar local ou pode estar remoto. Nossa. E aí você vai usar o mesmo objeto. E implementava 500 interfaces lá para isso e lançava 500 exceções e não sei o que lá. Mas dava para implementar isso e é mágico, né? Tipo, é muito foda isso. Mas é uma péssima ideia, na verdade. E que, tipo, se você tem o item do pedido, você tem o pedido e você tem os itens do pedido, provavelmente o que você quer é o agregado, certo. É o todo. Né? E aí, tipo, quando o sistema de histórico de compra vai pegar, ele vai e busca o pedido com tudo que tem no pedido e já traz, né? Você não vai ficar fazendo 500 chamadas. Porque, e se tivesse 1 milhão de itens no pedido? Você teria que chamar 1 milhão de vezes, mais um, que é pro pedido? Então, isso é complexo, né? E detalhe, né? Isso rola também para um sistema monolítico, porque todo sistema, na verdade, é um sistema distribuído, né? Hoje em dia, com certeza.
Pois é, a gente não coloca no mesmo sistema o banco de dados e a aplicação, né? Então a Deve ter, aplicação mas convenhamos que não é o ideal. Mas acontece. Vocês já ouviram falar de arquitetura de duas camadas? Eu não tenho Já, certeza. Preciso de mais detalhes. já me É tipo, perguntou sobre tipo isso. assim, que tem essa coisa de. Já falei contigo? Já. Fábio? Eu também não soube na hora, não. Então, porque tem. Vocês estão ligados que é tipo assim, o monolito básico aí é uma arquitetura em três camadas, mas camada significa duas coisas, né? Que é camada lógica e camada física. Em inglês você tem a ideia de tier e layer. Eu tô falando de tier. Tipo, três camadas físicas. E aí, tipo, a arquitetura em três camadas físicas, né, seria a ideia de você... É a famosa arquitetura caixa-caixa cilindro. Essa aí é a básica, é o monolito, em geral, é assim. Uhum. E ele é um sistema distribuído já de verdade, né? Porque tem a caixa, que é o seu cliente, é um navegador de alguém que você nem sabe quem que é, né? Certo. Tipo, de alguém que está acessando sua aplicação web. Provavelmente sua aplicação vai ser web. Aí tem o tier do meio aí, né? A camada física do meio, que vai ser a sua aplicação. Você vai fazer em Java, em Python, em PHP, em Ruby, em Clojure e não sei o que lá. Enfim. E você tem o banco de dados, que pode ser um banco de dados relacional, não relacional. E aí o lance a chamada entre a sua aplicação e o banco de dados relacional já é já está em outra máquina, né? Não está no mesmo processo e tal. Mesmo se estiver na mesma máquina, é fora do processo. Né? Certo. Então, tem o JavaXE e tem o MySQL.exe, sei lá. E, tipo, não é a mesma coisa. Então, você passa a já ter um problema, tipo, será que eu vou fazer um select para pegar o pedido e N selects para pegar cada item do pedido? Ou eu faço um select e já pego o pedido e os itens do pedido, né? Então é o famoso N mais 1 problem lá, tipo, a questão de N mais 1 selects, né? Um para o pedido e N para os itens do pedido. E isso acontece também na integração de sistemas, né? Você tem que pensar nisso, no fim das contas. E se você for ver, aplicação e banco de dados é a integração de sistemas, na verdade. Você está integrando dois sistemas que são escritos em linguagens diferentes, estão em máquinas diferentes, né? Então, por isso, provavelmente todo monolito... o front-end está em linguagem diferente também, né? Exatamente, o front-end está numa linguagem aí JavaScript, provavelmente, né? Usando uma biblioteca, um framework aí. Mas aí o que seria o two-tier? Você só tem duas coisas. Você tem o front-end em Java, desktop, e o banco de dados. E você está numa empresa assim. Certo. É porque depende do contexto, né? Tipo, você não vai expor, vamos dizer aí, você faz um banco e você vai expor o banco de dados do seu banco para o pessoal acessar pelo Internet Bank aqui, que é uma aplicação desktop. Isso aí, eu acho que o pessoal não faria isso. Já viu isso? Que tipo, isso a primeira empresa que eu trabalhava era assim, mas não era um banco, né? Então. Beleza, né? Porque eu usei um exemplo meio absurdo, assim, né? Mas. Seguimos. Então era uma arquitetura em duas camadas, provavelmente, né? Que é tipo, você tem o desktop e o bancão lá. E a gente fazia, provavelmente, as regras de negócio no banco já. Fica muito eficiente, para falar a verdade. Porque tá tudo ali, né? Tipo, tá tudo na memória, carregado nos caches do banco lá, nos índices e maluco lá. Eu não manjo muito de banco de dados, pra falar a verdade. Mas aí, tipo, ficaria bastante eficiente, né? Mas a gente, em geral, não vai expor isso, né? A gente vai expor uma aplicação e ter o banco de dados. Então, é aquela coisa. O que eu tava falando? Deixa eu ver a minha anotação aqui. Tô falando de SOA e o que eu queria falar... O que eu ia falar é que SOA... microserviços é um estilo de SOA, né? Beleza? E aí, eu falei aí da arquitetura de três camadas, mas o que o Fábio perguntou, Fábio, o que você perguntou?
Ixi, nenhuma. Das vantagens, Ah, vantagens. tá. Ixi, Mas daí é vantagem, pra vantagem a depois. gente quer mais um pouco ainda. Pra depois. Deixa pra depois, é? Deixa pra depois. Boa. Mas beleza, então. Ah, vamos trazer essa ideia de vantagens aí agora? Eu Pode ser? posso falar dos microserviços aqui, de algumas vantagens e desvantagens. Boa, Ah, boa. primeira, eu vou começar então, tá? Com as desvantagens do microserviço, porque é o ecossistema que eu mais estou familiarizado. Bacana. Eu vejo assim, ó, uma grande desvantagem, alta complexidade, assim, ó, a partir do momento que começa a criar vários serviços, não tem uma equipe preparada para isso, passa a ser difícil controlar. Ah, outra coisa, tipo assim, tu fala microserviços, não dá para ser tipo assim uma zona, tipo assim, aqui um serviço em Java, um serviço em Python, um serviço em Ruby, enfim. Então eu acho que as coisas têm que ser mais bem definidas. O outro é a parte de DevOps ali. Por exemplo, geralmente, na teoria mesmo, cada microserviço tem que ser independente, né? Então, supõe-se que cada microserviço tem o seu banco, tem os seus recursos e tal. Alguém vai ter que estar monitorando isso para ver se está tudo funcionando, ok. Outro ponto é como eles vão funcionar com todos eles ligados, assim, sabe? Tipo, se um cair, o sistema inteiro vai cair. Enfim, tem N É complexidades. resiliência, né? Isso, Seria exatamente. o nome que o pessoal Resiliência, dá. que são, tipo, N números de coisas que, tipo assim, pode dar pau, sabe? Por isso que, tipo assim, hoje, para projetos pequenos, assim, até para esses projetos, cara, esquece microserviço porque é muito complexo e não faz sentido, sabe? Então, como eu falei ali, antes, todo projeto que eu começava, como eu já estava familiarizado, é microserviço, cara. Aí depois ficava tipo, passando trabalho para arrumar, e é mais pesado, é mais difícil, porque tem que executar aqui das instâncias e tal. Hoje na empresa que eu trabalho, como eu falei ali, é tudo muito organizado, cara. Muito organizado mesmo. Chega a quase a ser uma obra de arte os projetos. Então, tipo, a gente tem os motivos, tudo bem resolvido, por que a gente faz daquele jeito, e funciona, sabe? Então, tipo, para mim, a minha visão, um cenário de microserviços, ele só é viável quando tu tem uma estrutura que seja viável para te manter aquilo, sabe? Então, tipo, ali a gente tem toda uma parte de Ops que se preocupa com a parte de Ops. A gente tem uma equipe de monitoramento que vai se preocupar com o monitoramento. A gente tem um time de produto que vai ser responsável pelo aquele produto que está sendo desenvolvido em si. Então, tipo, tu pode ver que tipo, tem várias camadas, várias pessoas aqui e fora o software que vão usar essas coisas, porque geralmente quando tu usa microserviço, não é assim, eu vou fazer 2 serviços em Java, não. Tu vai ter serviço em Java, aí para te subir isso aí provavelmente tu vai usar um Kubernetes, aí vai ter que ficar orquestrando container, tu vai ter que monitorar isso de alguma outra maneira, então pega mais software aí, então tu vai enchendo de complexidade, que se tu não tem a capacidade de manter isso, cara, isso só gera problema para ti, sabe? Então esse é um Verdade, tô grande, anotando aqui. para mim isso é Mas um. é perfeito, cara. Tipo, você falou assim, 90% das desvantagens. E das vantagens, você quer falar ou a gente comenta assim? Beleza, eu vou comentar das vantagens agora. Boa, boa, A boa. gente identificou no nosso produto que a gente tem um número muito maior de consultas do que de escrita. Existem tecnologias que são mais próprias para consulta do que escrita. Então a gente tem serviços que são próprios para consulta, que a gente pode escalar à vontade, que eles vão ali suprir a demanda, sabe? Então geralmente os dados dele ali a gente nem se importa muito, não tem regra de negócio, ele simplesmente é o dado, sabe? O que eu vou fazer ali, executar minhas consultas, enfim, eu posso tacar de pau nele que ele não vai morrer. Outro ponto positivo que eu vejo assim é tipo sobre ter equipes bem distribuídas, sabe? Então tipo a gente tem equipes bem distribuídas, então cada um sabe o seu papel e no final esse papel junto forma um produto foda, sabe? Mas aí entra naquele ponto lá que tem que ter toda uma estrutura e tal. Outro ponto que eu vejo, a velocidade de entrega, tá? Isso aí acho que é um fato. A velocidade de entrega de microserviços assim, é absurda. Então, tipo, a primeira empresa que eu trabalhei, a gente era um sistema on-premise, enfim. Não deixa de ser um monolito, mas era um sistema que demorava horrores para compilar. Tipo, podia botar para compilar, descer, tomar um café, conversar, enfim. Agora, tipo, hoje ali, tipo, 2 minutinhos, a gente tá ali com a feature nova, o cliente, se der algum problema, a gente já sabe, porque a gente tem sistemas de monitoramento ali que avisam a gente antes do cliente. Então, tipo, como tudo é menor, teoricamente é para ser mais fácil, porque tecnicamente, quanto menor, mais simples, mais fácil de tu manter. Então, essas são algumas das vantagens que eu vejo assim, no microserviço. Outra vantagem é tipo, não ficar preso por uma ferramenta, como eu falei ali, né? Tipo, eu tenho um monolito, a gente usa lá, sei lá, o Postgres. Mas o Postgres, ele é aquele banco lá, né? Tipo, ele tem as transações dele,
Mas, tipo assim, eu preciso fazer muitas consultas, fazer muitas operações nele, ele não está dando conta. Então, se eu tenho um microserviço, eu consigo isolar aquele processo com uma tecnologia totalmente à parte, que eu consiga escalar ela, ou usar de outra maneira. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma grande massa de dados ali, eu não vou usar JavaScript para ficar manipulando dados, eu posso pegar um Python, posso fazer uma coisa assim. Então, eu vejo que o time tem mais liberdade em tecnologia, sabe? É algumas vantagens que eu vejo nos microserviços. Ah, perfeito, cara. Também pegou 90% das vantagens também. Alexandre, Diga, mas diga. aí, um dos pontos que eu notei dele ali sobre a velocidade de entrega de feature. Hoje, no nosso sistema monolito, eu vejo que a gente tem uma velocidade de entrega de feature excelente, cara. Por baixíssima também, então eu não vejo que isso é um ponto positivo. Vários deploys por dia, né? Nossa, Que é uma métrica que o pessoal usa para, tipo, no Accelerate lá, aquela coisa do DevOps, Research, não sei o quê. Mas é interessante, né? Tipo, mas uma coisa que você falou é a simplicidade do projeto, por exemplo, né, Jean? Talvez a velocidade de entrega você poderia atingir com um monolito clássico, mas a simplicidade do projeto realmente é um fato, né? Tipo, talvez você conseguisse pegar e ter isso no monolito se você conseguisse fazer um monolito com vários pequenos repositórios que se compõem em uma coisa só, sabe? Mas não é muito fácil de fazer isso e, tipo, com os frameworks que a gente usa, os frameworks não foram pensados para isso. E então pode ser difícil fazer, mas não seria impossível, mas não é muito comum o pessoal fazer. Tem uma tecnologia chamada OSGI, se a gente estiver falando de Java aí, que talvez ajudasse a fazer isso, e tem os próprios módulos do Java 9 e tal, mas não é comum o pessoal usar, né? Mas, de fato, eu acho que um projeto, que é um serviço, um microserviço, ele é bem importante. Aí tem a questão da equipe, né? A equipe, e aí eu acho que é uma das coisas que o pessoal coloca. Assim, quem realmente trabalha com essa ideia refinada, assim, né? Com o conceito e tal, eles pensam muito nisso, né? Que é tipo, eu quero escalar minha empresa, meu produto e tal. Mas não dá para fazer com um time só. E um time de 50 pessoas é o caos, né? Então eu preciso ter vários times. E como é que eu organizo o meu projeto, o meu código para meio que fazer isso ser mais tranquilo possível, né? Então, talvez seja interessante ter vários pequenos times, né? Então a Amazon tem aquela regra lá do time de 2 pizzas, né? Que é... 2 pizzas dá pro time inteiro? Exato, dá para Ah. alimentar o time Ah. inteiro. Olha, se eu tiver no Aí, time, já não dá não, tá? então, eu gosto disso, cara. É tipo vamos dizer, uma métrica assim muito subjetiva, né? Será que se for uma pessoa que come 2 fatias, é uma coisa. Agora, uns ogro aí já ferrou, né? Tem 3 pessoas no time, né? Aí bota eu, o Mas, Fábio e mais outro ali. Cara, 2 pizzas não vai nem pro aperitivo. mas não dá não vai dar não. vai lá não. Time de 2 pizzas é 2 pessoas. Mas então, a ideia de, tipo, tem essa coisa, né? Tipo, quando você... Não sei se você já viu esse desenho, mas é aquela ideia de progressão geométrica e tal, que é, tipo, eu tenho um nó, eu tenho outro nó. Então seria uma pessoa, outra pessoa. Tá. Os caminhos de comunicação é um, certo? Se eu coloco outra Ah, pessoa, tô ligado. vai ser 3. E aí, né, é um negócio exponencial, né? E então, tipo, um time com mais de... no fim das contas, a gente quer limitar a complexidade. Aham. E aí, ter times menores. E microserviços podem habilitar isso. Certo.
Só que quando você tem uma empresa que tem uma pessoa ou duas, será que isso faz sentido? É. Né? Que é muito comum acontecer, né, na real. Então, você manter times pequenos seria uma vantagem, né? Que eu acho que você mencionou, né, Jean? Além de ter uns projetos mais simples e tal. Tem a ideia dessa heterogeneidade aí, sei lá como é que fala isso. Heterogeneidade, sei lá. Como é que você falou, né? Liberdade de Liberdade escolhas tecnológica, eu tecnológicas, né? diria, sei lá. Tudo é Liberdade de homogêneo, ele não é um tecnologia. projeto homogêneo. Exato, então, aqui um banco de dados bizarro, a Time Series, não sei o que lá, InfluxDB, para lá, vai me resolver. Eu posso fazer para esse ponto e tal, e vai ter quase nada de impacto. Mas será que talvez para o monolito não daria para fazer isso? Tipo, você colocar lá duas configurações de um data store, tipo, coloca uma lib lá e boa, tipo, um monolito basicão, assim. Talvez dê também, em termos de data store, né? Agora, será que dá para você fazer metade em Python e metade em Java? Aí ferrou, né? Aí já não dá muito, né? Talvez se você rodar na Graal VM, mas aí seria um projeto de pesquisa, né? Eu penso em fazer o monolito poliglota. Porque vocês já viram a Graal VM? Eu já... Tô ligado. Dá pra rodar as coisas, qualquer coisa que compila pra não sei o que lá, LLVM, sei lá. E aí, tipo, daria pra misturar Python e Java no mesmo processo. Na mesma instância da Graal VM. Mas aí é projeto de pesquisa, né? Tipo, não é prático, assim. Aí o cara lança uma produção desse aí. Aí o cara abre o código, é uma classe em Python, uma classe em Java, aí tem um arquivo JavaScript ali. Manutenção fica como? Ó, facinha. Além do monolito poliglota, você precisa do programador poliglota, né? Mas acontece muito, assim, tipo, o pessoal no começo lá dos microserviços falou, você pode escolher a linguagem que você vai usar. Isso deu treta, né? Deu. Tanto que você falou, não lembro, essa aí eu não anotei, mas tipo, você falou, desde que escolha Python, Java e alguma outra coisa. Porque não, tipo assim, é um exemplo ali no meu caso novamente, né? Tipo, 85% do nosso código é em Java, sabe? A gente tem alguns projetos que são outras linguagens, mas elas são, tipo assim, não é assim, eu quero fazer em Python. Por quê? Porque eu quero. Não. Tem um motivo muito bem específico e muito bem claro por que eu estou usando aquilo, sabe? Porque, tipo, não é legal, tipo, ter 35 linguagens. Isso não é prático, sabe? Tipo, daí eu tenho que contratar um cara. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo do Nubank, por exemplo, quando eu vi ali. Tipo, cara, eles usam tudo Clojure, tudo a mesma estrutura, eles têm uns 400 microserviços, aí, tipo, tu pode ficar transicionando pessoas de equipe, sabe? Às vezes o cara tá lá, tipo, tá trabalhando no fatura, tá, sei lá, não tem mais desafio, tá cansado, eu posso simplesmente mover ele para outro projeto, que eu sei que eu não preciso dar um onboarding para ele, eu não preciso dar todo um treinamento para ele já tá meio familiarizado ali com as tecnologias. A única coisa que ele vai ter que aprender ali, talvez o fluxo seja diferente. Enfim, tipo... as regras de negócio. Exatamente. Assim, né? Não é porque a gente... Tipo assim, você elimina essa parte de tecnologia e passa a focar nas regras de negócio, que, na verdade, por uma empresa é isso. A gente, programador, gosta muito de tecnologia, né? Mas para a empresa, tipo, é um detalhe, assim, a tecnologia. Eles querem lançar solução, um produto. Né? Mas é muito bom. Mas é isso, cara. É legal. Tem essa ideia de composabilidade, né? De você compor, eu fiz o Uber e agora eu vou fazer o Uber Eats. Usando quase todos os mesmos serviços. Tipo, e aí isso habilita a inovação, né? Tipo, e inovação até mais barato e tal. Você consegue investir pouco e fazer um produto completamente diferente. Olha que maravilha. Consegue reaproveitar muita coisa também, né? É legal isso. Exato. Então, se fizer algo que é reusável, né? Isso aí estão falando desde que o mundo é mundo também. E é dificílimo. E tem uma coisa, né? Tem meio que uma regra, assim, que o reuso complica o uso. Na verdade, assim, o reuso complica o código, pra falar a verdade, né? Tipo, geralmente quando quer fazer aquela coisa muito genérica, assim, depois não vai pra frente.
Perfeito. Isso era um problema que eu tinha. Tipo, eu tentava fazer tudo o mais genérico possível, sabe? E, tipo, Tentava? funcionava no começo, mas Comprada. conforme as coisas iam crescendo, cara, dá tanto problema, tanto problema. Tipo, você pega o que você tem hoje, né? E aí você tenta generalizar. Só É, que aí uma coisinha saiu daquele padrão. E aí? O genérico foi pro saco. E você tem que. Rola isso, né? É bem difícil mesmo. E tem uma coisa interessante, né? Que é muito fácil num código onde você tem um repositório só e tá tudo lá disponível, virar uma bagunça, né? Então seria uma desvantagem do monolito, por exemplo, e pode ser uma vantagem do microserviços, que uma vez que você colocou em outra linguagem e em outra base de código, com outro data store, não sei o quê, tipo, é muito difícil de você fazer uma dependência bizarra, assim, né? sim, realmente. Dificulta isso. Mas é muito fácil quando você tem lá. Tipo, é só um importzinho ali, ó. Aí a gente consegue fazer muito fácil. Aí leva você a pensar mais quando você tem dois serviços. Então o lance o pessoal chama isso de fronteiras, né? Tipo, a fronteira entre um código e outro é mais forte, no fim das contas, né? Quando você tem uma arquitetura orientada a serviços. Aham. Diversidade tecnológica, né, e tal, né, e talvez, como você disse, uma coisa muito heterogênea é um tiro no pé da empresa, né? Sim. Tipo, principalmente se você usar umas linguagens esotéricas aí e tal, que ninguém conhece, e aí tem lá uma pessoa no mundo que conhece aquela linguagem, fez o serviço naquela linguagem, e aí, tipo, ela saiu da empresa e já era. É complicado. Tipo, alguém vai ter que manter aquilo ou reescrever. Se o negócio for pequeno, talvez seja mais fácil de reescrever, mas, por outro lado, é dinheiro jogado fora, né? Eu vejo a E, mesma opinião com código, sabe? Tipo, beleza, a empresa usa só Java, mas vai um cara lá e escreve Java igual a bunda dele. Tipo, isso pra mim é retrabalho depois, sabe? Então, tipo, por isso que eu prezo tanto por padrão bem definido, sabe? Embora, legal. tipo, seja um pouquinho. Exija trabalho pra definir um padrão, cara, mas o que tu vai ganhar de tempo e de não gerar retrabalho pra ti, eu acho que é algo que é válido fazer, sabe? Sem dúvida. Aí tem essa coisa de, é, pelo menos assim, o que a gente gostaria de fazer é que você pudesse fazer um deploy de um microserviço sem derrubar nenhuma outra parte do serviço. Importante. Então, sei lá, eu tenho a minha parte de histórico de pedidos. A parte de pedidos e a parte de pagamentos, que é o que dá dinheiro para a empresa, não precisaria parar para que eu faça um deploy de histórico de pedidos. Exatamente. Agora, ô Fábio, dá para fazer um monolito desse jeito? Que tipo assim, você consegue fazer um deploy de uma parte sem parar? Dá. Sem parar? Com A gente certeza faz dá. isso diariamente, né? Com certeza dá. Mas é Então, porque, pelo que o Fábio me falou, vocês usam uma estratégia assim, né? Tipo, tem uma máquina aqui com a aplicação, aí beleza, eu tô subindo a outra aqui. Eu só vou parar essa máquina aqui quando aqui tiver tudo ok. sim. Então aí beleza. Aí tecnicamente, tipo, agora tipo assim, vamos supor assim, ó, vamos botar esse cenário hipotético. Eu tenho a minha aplicação aqui, eu subo a nova aplicação aqui. Beleza, essa aqui subiu, tá ok, essa aqui abaixa. Agora tem algum problema nessa daqui. E aí? Não, mas é que olha só, você entendeu errado, então, que olha só. A gente consegue. A gente consegue fazer isso aí de forma isolada. Cada produto é uma máquina. Não são todos, são igual o Alexandre falou no começo. Ele falou, dá para você fazer separação no monolito, você fazer separação por várias máquinas. Não é uma máquina única. Tá, mas peraí, vamos. É porque eu não sei no contexto de vocês, eu não entendo, né? Ó, o Alura, tá ligado? Tá aqui o Alura rodando, beleza. Aí alguém subiu uma alteração aqui no vídeo, agora pode vídeo no 5x. Beleza. Subiu o vídeo aqui,
fechou essa máquina aqui. Aí quando eu clico no 5x aqui, dá pau. Aí, tipo, deu pau aqui, crashou, lançou um null pointer lá que crashou a máquina. Quem tá aqui tentando fazer, sei lá, adicionar um curso no meu aprendendo lá na minha lista de cursos, não vai conseguir fazer, certo? Ou A não? gente, assim, ó, isso que essa técnica chama blue-green, né? Que você tem duas máquinas no ar ao mesmo tempo, e aí, tipo, você vai criar uma nova máquina, vai esquentar ela, Tá, aí você vai começar a rotear, só que você não precisa deletar a máquina antiga. tá. Então tem uma coisa aqui na frente que roteia as requisições para essa nova máquina. Aham. E aí ela passa a ser a máquina azul e tal. Eu até tava lendo sobre da onde que vem esse blue-green, é bem louco, assim, porque tipo, eu acho que era uma cor mesmo das máquinas lá. Aham. Mas aí, tipo. Mas então tá indo pra máquina azul. Deu pau. Essa máquina aqui tá no ar ainda, eu posso voltar. Roteia Ah, de volta. ele E a volta. funcionalidade nova morreu. Entendi. Não é perfeito isso porque, pô, eu fiz uma mudança no banco. Certo. E aí, voltar, ferrou. Talvez eu tenha que manter essa e fazer um novo deploy. Tipo assim, comitar na master lá, subir rapidão lá, pá. E aí faz um outro deploy e roteia com a correção. Entendi. Então pode acontecer, mas é bem raro de acontecer, na verdade, assim. É, só uma dúvida. Mas a ideia é, tipo, não matar a máquina antiga, sabe? Tá, entendi. Uma E dúvida. imediatamente. Tu falou esquentar. O que seria esse esquentar? É tipo assim, quando uma máquina é, ela acabou de ser criada e ninguém usou nenhuma rota dela, nem nada, Aham. tipo, o, a aplicação em geral ela não vai alocar todos os objetos, as coisas no cache e tal. Então, às vezes, né, o primeiro acesso das coisas é meio lento, sabe? Tá. Então pode ser interessante que você acesse as coisas Aham. para que aquilo as coisas no cache, a compilação de páginas, o carregamento das classes e tal já fique. E aí você ainda faz o que o Paul chama de smoke test, né? Que é Sim. tipo, dá uma testada, assim, Tá. bem meia boca, assim, tipo, pra ver, o negócio tá. Não tem nada que eu não achava que ia quebrar que quebrou. Aí então você vai. E aí, tipo. Aí você manda lá os não sei quantos requests por segundo lá, porque uma aplicação bastante usada ela recebe pancada, né? E aí, tipo, seria interessante você dar uma mexida nela antes para que essas coisas que são lazy, né? Uhum. Elas sejam carregadas, sabe? Esses smoke tests aí, esses testes de requisição também, ele é feito automático quando a aplicação sobe? Não, Alguém vai lá e dá um manual, sim. playzinho. Manual. Mas Mas ele aí. gera uma URL nova, assim, tipo assim, alura ponto aquecendo uma nova Uhum. máquina. Aí eu posso lá Sim, ver. sim. Ah, que legal. Que, tipo, ninguém consegue acessar além da gente, assim. Tipo, só a gente sabe onde que tá isso, né? Entendi. Mas é muito legal e tal, né? Então dá para você fazer mecanismos de deploy bem sofisticados, né? Com um monolito, na Sim, verdade. sim. E na verdade, né? Talvez tipo, por exemplo, você pode ter uma funcionalidade lá que você só mostra para determinados usuários, né? Aham, isso aí Que são é. os feature toggles e tal, né? Pode Tipo, fazer a teste AB também, é importante. só. Exato, exatamente. Então, para alguns você mostra, para outros. Dá para fazer isso com monolito também. Então, tipo, tem um negócio lá novo e é só quem é desenvolvedor. Primeira coisa, só quem é desenvolvedor vai ver. Então eu entro lá na Lura, eu vejo uma Lura diferente. Uhum. Mas aí
vai entrar, vamos para todo mundo da empresa, para todos os usuários, ou para todos os usuários de tal cliente. Todos os usuários de Então, tal estado. Dá pra fazer dá para fazer. Massa. Isso aí eu acho muito massa. Isso aí. E dá para fazer no monolito. Então, escalabilidade independente. Aí já começa a ser um negócio mais. Eu tô com uma cola aqui. Eu tenho uma dúvida. Diga. Como que é a escala? Agora a gente vai falar especificamente do projeto da empresa de vocês. Se vocês não se sentirem à vontade. Isso não é bom, não. Tudo bem. Acho... Eu só queria saber como que é feita a escala dos vídeos. Tipo, se tiver muita gente assistindo vídeo, como é que fica isso? Mas escala o produto? Escala eixo de PC com a Lura lá? Como é que é? Eu acho que, tipo... Eu não manjo muito dessa parte, pra falar a verdade. Mas eu acho que o Fábio também não, né, Fábio? Não, só o caso só. Eu nada. Mas a resposta é CDN. A ideia é Content Delivery Network, no fim das contas. Qual é o maior fluxo de dados que você tem na TOTS lá? Um serviço que usa muito dados, você sabe? Cara, 25% do PIB do Brasil passa pela TOTS, cara. Então tem bastante coisa. Ok. Mas é tipo um software as a service, assim? Tipo... É um novo produto, é que eu sei que lá, tipo, você falou, 25% do produto PIB brasileiro. Beleza, só que, tipo assim, eu sei que são muitos nichos, né? Tem muito segmento. Então, mas, tipo assim, um produto que seja extremamente utilizado, assim, deve ser parecido, semelhante. Eu não tenho capacidade de responder essa pergunta. Mas, escalabilidade é uma coisa interessante que eu acho que o microserviço vai trazer uma vantagem que você pode escalar só aquilo que precisa muito, né? Isso é legal. Então, realmente é uma vantagem, tipo, técnica, né? Então, eu tenho um processo aqui que requer muita CPU, por exemplo, algo que mexe com dados, né? Que você fez em Python ou fez em outra linguagem, em Scala, sei lá o quê. E aí, tipo, pode ser interessante escalar só aquela parte, né? Uma coisa que... pode ser... Uma coisa interessante de microserviços é o maior isolamento de falhas também, né? Porque uma falha no... Se eu tenho um processo só, vamos dizer, eu tenho um bug que faz um Stack Overflow lá morreu e derruba a VM, ou talvez a Stack Overflow não derrube a VM, né? Mas um out of memory error lá no Java, famoso, aí ele vai derrubar a VM. Eu inseri um bug e tipo assim, o monolito ele pode ser replicado em várias máquinas. Só que aí todas as máquinas estão com a mesma versão do código, com o mesmo bug, e todas vão cair, e aí caiu tudo. Então, é uma coisa, a estabilidade de um monolito é tão estável quanto a sua parte menos estável, né? Então, você tem um bug num trecho, uma linha de código lá que dá um out of memory, vai ferrar tudo. Todo o seu sistema. E isso é uma grande desvantagem, né? E aí se você tiver um serviço, ele vai ferrar aquele serviço, né? Então vai ficar localizada a falha. Então isso aí está inerente ao que é de fato um monolito, que é algo que está rodando num processo só, né? Tipo, se tem um bug nesse processo que mata o processo, aí matou a aplicação como um todo, né? Então o isolamento de falhas é interessante. Agora, uma coisa interessante aí vamos falar de contras. A gente fala de contras... Então, por exemplo, um contra, eu não sei se você mencionou, o fato de ser um sistema distribuído, né? Isso é um Apesar contra. de todo o sistema ser distribuído. Ser um sistema distribuído. Mas é um contra porque, uma chamada... E aí eu tenho aqui deixa eu procurar aqui, pessoal, só um negócio aqui, minha colinha. Mas é assim, tipo, uma chamada, sei lá, uma referência de cache,
já tá no próprio cache do processador e tal, né? Ah, eu só preciso desviar aqui a execução do código. É uma escala de grandeza. Certo. E uma chamada num data center, assim, tipo, em outra máquina, sei lá, tá no mesmo data center, é outra escala de grandeza. Com certeza. E, tipo, dá pra ver isso, tipo, dá pra medir e tal, né? A gente. Deixa eu ver aqui, ó, tem uma colinha aqui. Até deixa eu concluir um ponto aí, só pra. Tipo, isso é Claro, tão claro. grande, esse é um estado tão grande, tipo assim, de preocupação, que, tipo, tem estratégias pra lidar com isso, sabe? Então, tipo assim, uma coisa é tu se comunicar com o mundo externo. Como se comunica com o mundo externo? Geralmente tem uma linguagem ali que é para as pessoas, tipo JSON, por exemplo. Fazer uma API externa, eu tenho ali o JSON, que eu sei que eu vou comunicar com o outro lado ele vai ser mais fácil de entender. Agora, internamente, quando eu ligo com uma empresa, vamos supor aqui, tenho aqui nessa empresa 2 microserviços. Esses microserviços eles precisam se comunicar. É custoso ficar mandando JSON de um lado para o outro, então eu não preciso fazer isso. Eu posso usar um protocolo binário, alguma coisa assim. Tipo, tem tecnologias tipo gRPC que servem para isso, sabe? Então, tipo, isso é um problema tão evidente que tipo, foram criadas tecnologias para lidarem com isso, sabe? Sim, sim. Mas assim, ainda assim é uma ordem de grandeza, porque a Ah, gente com está certeza. falando de. Mas assim, você deixa mais eficiente, né? Porque JSON é HTTP. HTTP é um protocolo baseado em texto. Assim, o padrão aí é uma API REST. JSON não é pensado para otimização e tal, e aí você vai no protocolo binário. O gRPC ainda é HTTP, só que é HTTP2, né? Que é Uhum. binário, tem conexões e tal, né? E aí então você consegue ser mais eficiente para as comunicações dentro do data center. Certo. Para fora do data center é É, HTTP exatamente. normal, né? Exatamente. Faz sentido. Mas ó, tem um cara aqui que ele fala assim, ó, tipo, um ciclo de CPU seria 0,3 nanosegundos, sei lá, um acesso à memória principal, acesso randômico aí, 120 nanosegundos. Então, de 0,3 para 120. Um acesso a um computador que está esticado aí 10 metros de fibra ótica. Ah, 20 microsegundos. nossa. London para Austrália, 180 milissegundos. Nossa. E aí o cara faz o seguinte, tipo, é difícil, né? Tipo, nano, micro e mili e tal. Aí o cara fala, e se eu falar o seguinte, ó, tipo, um ciclo de CPU é 1 segundo. Esse acesso à memória seria 6 minutos. E então seria o padrão, acesso à memória aqui, basicão e tal. Tipo, é o pior caso de um desvio de código, aí uma chamada de método, né? 6 minutos em relação a um ciclo de CPU. Uma coisa pela rede local, 18 horas. Nossa. Absurdo. E uma coisa, né, uma grande distância aí, tipo Londres-Austrália, né, seria 19 anos. Eu coloco assim, rebutar o computador, 31 mil anos. Então, a rede é um negócio lento, né? Tem que considerar isso, mesmo sendo. Isso aqui eu acho que tipo a latência mínima mesmo, sabe? Tipo, Aham. o protocolo em si, se trafegar dados, vai ser muito mais do que isso e tal. Então a gente está falando de ordens de grandeza a mais, né? Com certeza. 1 milhão de vezes a mais e tal. No caso de um ciclo de CPU para Londres, Austrália, né? Tipo, tem que tomar cuidado com esses negócios, porque às vezes a gente exagera demais, né? Mas Não, é algo a ser considerado, com certeza. sim, então, tipo... e além disso, né, tem a questão das falhas. Falha de rede, né? Tipo, é comum, O barão acontece. comeu o fio da fibra ótica, né? Exato. Acabou com a internet entre os Acontece. continentes. Exato, então tem essa coisa, assim, tipo, as falhas acontecem, né? E você tem que considerar isso. Se falhar o monolito naquela máquina lá, derrubou a máquina toda, né? Tipo, porra, a máquina morreu. Mas, tipo, se a máquina. Eu chamei por gRPC ou alguma outra chamada, eu chamei a outra máquina e ela
não respondeu porque ela tá fora do ar ou porque ela tá demorando? Eu não sei. Tipo, é uma alta latência ou é uma indisponibilidade? Tipo, são coisas que a gente precisa pensar, né? Isso para uma Então, comunicação síncrona, né? E se uma comunicação síncrona. geralmente Exato. muito comum na arquitetura de microserviços é comunicação assíncrona, né? Então pode ser que eu me Então, comunique com a outra máquina e, sei lá, por algum motivo ela nunca mais me responda. exato. Então, tipo, a comunicação assíncrona resolve esse problema, só que aí tem o intermediário. É, com certeza. Ainda assim, né, o middleware aí precisa estar disponível, né? E a rede entre você e o middleware precisa estar disponível. Mas assim, isso acontece também com um monolito, porque você é um sistema distribuído já e você tem um banco de dados, e esse banco de dados pode estar indisponível, pode estar lento e tal, ele Sim. está na rede. Então, né? Enfim, só funciona por Deus mesmo, viu? Porque não sei como é que funciona esse negócio de TI, não. Mágica. Como, É como funciona? mágica, Na graça de Deus. da graça de Deus. Mas aí, tipo, uma coisa é a rede ser lenta, né, e tal, e tem várias coisas para falar sobre esse detalhe, mas uma outra coisa também, né, que eu acho que você mencionou é a complexidade de você saber o que está acontecendo. Então, Nossa, um absurdo. exato, tipo, em produção, né, se um monolito já é difícil, né, porque o que deu um pau, mas o que está acontecendo? Já é difícil de você saber. Agora, quando você tem vários serviços, várias tecnologias, vários data stores e várias integrações entre eles, mesmo assíncronas, então o que estava acontecendo no momento que aconteceu esse erro, né? Isso é Então uma baita dificuldade. Eu posso dizer na pele porque eu tô vivendo isso hoje. Uhum. Então é uma complexidade inerente a você separar as coisas, né? Porque se as coisas estão juntas, talvez seja mais fácil ali, ou tá ou não tá e tal. Mas ainda assim é um pouquinho difícil, né? E aí, quando elas estão separadas, as possibilidades de erro se multiplicam, né? E aí você precisa analisar mais coisas e tal, né? Então o pessoal até fala assim, tipo, eu transformei meu monolito para microserviços porque para me aproximar de um filme de suspense, né? Tipo, eu não sei o que está acontecendo. E tem até aqueles Death Star Diagrams, né? Que é tipo, você coloca como que funciona uma arquitetura de microserviços em produção e aí tipo, é um monte de coisa ligada entre si, um monte de instância. E é muito complexo, né? Não que um monolito não seja complexo, mas tipo, é muito mais complexo. E aí é interessante uma coisa, né, que tem um cara que é o James Lewis, que escreveu aquele primeiro artigo lá com o Marty Fowler, e ele fala num podcast que, tipo, isso só é possível porque existe infraestrutura como código, toda essa complexidade, né, só é possível porque existem ferramentas para isso hoje em dia. Então uma arquitetura dessa não seria possível antes, na real, né? Seria muito trabalhoso e não daria para você provisionar máquinas, para você ligar e configurar as coisas se não tivesse infraestrutura como código, virtualização, cloud, essas paradas aí, né? Então a infra, você tinha mencionado, né? Tipo, a infra é muito complexa, né? E realmente Tão complexo é bem que complexo. geralmente tem um sistema que opera ali, né? Exato, alguma coisa que a gente diz para dar observabilidade, né? Tipo, uma característica arquitetural, tipo, você conseguir saber o que está acontecendo, né? Sim. E aí precisa de rastreamento distribuído e tal, essas ferramentas. Mas só que aí outro problema que é a consistência dos dados, né? Tipo, eu tenho e aí pensando num banco de dados monolítico, né? Consigo fazer uma FK lá de histórico para pedido, né? E pedido para item do pedido e tal. Só que aí, pô, agora eu tenho separado. Ou talvez da compra para o pedido, sei lá. Mas aí, o pagamento para o pedido talvez seja uma coisa melhor, né? De pensar,
tava ali, pagamento é ficar pedido. E, tipo, o pagamento é para um pedido. Ou o contrário, né? O pedido tem um pagamento. Fora o cliente, o endereço do O cliente. cliente, tá tudo ligado ali, tudo é consistente, né? Se eu tiver trabalhando com um banco de dados relacional, eu tenho essa ideia e ainda tem a ideia de transações, né? Tipo, eu vou atualizar, eu vou inserir, vou mudar e tal, ou vai ou racha, não tem inserir metade de um pagamento. Tipo, ele vai ou... Se o pagamento é de pedido, eu preciso inserir o pagamento e o pedido, vai tudo junto. Eu consigo ter aquelas características transacionais, né, do ACID, né, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, papapá. Agora, quando eu estou num sistema distribuído, um sistema de serviços, né, realmente encapsulados, né, porque às vezes a gente faz um monte de servicinho, é igual os TIE Fighters e a Estrela da Morte ali, né? Tipo, um bancão de dados só e um monte de servicinho. Aí não é serviço e não é microserviço. Então, tipo, data store encapsulada ali, né, e tal, separado, você nem sabe qual tecnologia é e tal, né? Você não integra os bancos de dados. E aí? Tipo, se eu fiz um pagamento, ele atualizou o pedido ou não? Pode atualizar, pode não atualizar? Então você tem a ideia de consistência eventual, né? Tipo, sei lá, eu uso mensageria, uso alguma coisa do gênero, tipo, eu não sei se já fez. Vai fazer, eventualmente vai fazer. Uma hora vai fazer. Só que eu não sei se já fez ou não, né? Então fica um pouco inconsistente momentaneamente o serviço, né? Sim, Então é uma característica que é um contra, na verdade, para alguns cenários. Ou para outros você abraça essa consistência eventual e bola para frente. E aí entra, deixa eu ver, é isso, eu acho, né? Tipo, eu acho que você já tinha falado 90%, eu falei uma ou duas coisas aí para complementar. Tipo, de prós e de contras, né? Show! Mais alguma coisa? Só que no chat não mandou mais pergunta, que é isso. Mas eu acho que assim, a única coisa para falar a mais, assim, só para fechar, pessoal, tipo... a questão é o tamanho do microserviço. Isso aí é uma polêmica, né? Pois é, até onde O que vai? quer dizer? Onde começa, onde termina, a seguir no... Quais as responsabilidades mínimas, máximas? Como que você define o tamanho de um microserviço? Aí é uma questão, né? Acho que, E aí, Jean? cara, eu sou team DDD, né, cara? Então, o microserviço pra mim é um domínio, começa a partir de onde começa e termina a partir daquele... Tipo assim, o tamanho não é importante, né? Exatamente. Tipo, não interessa o tamanho dele, sabe? Tipo, ele tem que cumprir a responsabilidade daquele domínio, sabe? Então pode ser que aquele domínio vire um monstro, mas ele é um domínio, sabe? Então... porque esse nome foi péssimo, né, na verdade, porque parece que é pequeno, exatamente, muito pequeno, e aí o pessoal começou a falar de nanoserviço, macroserviço, miliserviço, tem o serviço, miliserviço, o microserviço, nanoserviço, o picoserviço. Pô, é uma escala e na verdade não é isso, não é sobre isso, né, Jean? É o que você falou. É sobre o negócio, sobre o domínio, sobre compor coisas para que a empresa consiga criar novos negócios, inovar. Exatamente. Né? Então é isso, cara. Tipo, não tá escrito na pedra. O microserviço tem que ter até 10 mil linhas de código. Passou, virou monolito. Upgrade de carreira. Então você matou a questão, é isso. O tamanho não importa. O que importa é a conjunto de funcionalidades ali. Exatamente. E uma pergunta que todo mundo faz é: microserviço ou monolito? Assim como tudo em tecnologia, cara, é um trade-off, sabe? Então, cabe a você e sua equipe avaliar o cenário, o nível de maturidade. A minha opinião é microserviços é muito mais complexo e eu não começaria... Talvez se eu tivesse muito dinheiro e uma equipe muito grande, eu começaria pensando em microserviços, mas
na maior parte dos casos, eu vejo não ser necessário. Um projeto bem estruturado ali, bem organizado, depois, por acaso for necessário, tu consegue fazer a migração dele bem tranquilo e sem dor de cabeça. Bem tranquilo, eu não sei. Bem tranquilo não. Às nunca vezes tem vai. dor de cabeça. Mas é isso, é perfeito. Eu concordo e eu assino embaixo já. É isso aí mesmo. Eu só queria parafrasear um amigo nosso ali, o Ina. E daí, se ele, tudo que você faz uma pergunta pra ele, ele responde bem assim, ó, gente. Vai fazer microserviços ou monolito? Ele vai falar pra você. Depende. Aí, ó. É isso aí. Mas cara, se tu vai pra tecnologia tentar procurar uma resposta pronta pras coisas, desiste. Exatamente. Que é algo que não existe. Muito bom, cara. O episódio de hoje foi excelente, um dos melhores. Bacana. Eu vou agradecer a presença de vocês. Alexandre, eu gostaria que desse uma recomendação sua de coisas pra estudar. Uma opinião sua, tipo, o que tu faria, tipo, se fosse pra indicar alguma coisa pra novas pessoas que estão começando na área. Enfim, podia ser um livro, pode ser um curso, alguma coisa, sei lá. Vai vender o peixe agora. Vende o peixe. Alura, 10% de desconto com cupom. Não. É uma apostila aberta lá da Kaelon, que é uma empresa do grupo Alura, né, e tal. E aí, tipo, tem lá github.com/Kaelon/apostila microservices com Spring Cloud. Então, tipo, procura lá, apostila Spring Cloud Kaelon. Tá lá no GitHub, coloca um starzinho lá, pessoal. É uma apostila que é sobre uma tecnologia específica, um conjunto de tecnologias que é Spring Cloud, que é para fazer microserviços com as coisas do Spring, mas que eu escrevi essa apostila, né, e com foco muito em patterns, em problemas, em soluções, em prós e contras e tal. Aí no finalzinho, quando você falou do prós e contras, eu abri aqui a apostila para eu consultar. Muito bom. E você falou 90% das coisas. Excelente. Tipo, aí, quem quiser dar uma olhada lá. E aí, tipo, de livros gringos e tal, né? Tem o do Sam Newman, que é o Building Microservices, que, tipo, ele lançou em 2015, eu acho. E é excelente, muito bem escrito e que fala desses prós e contras, né? Tipo, às vezes quem leva esse extremo, só microserviço e tal, é quem não leu o que os caras escrevem, né? Tipo, e vale muito a pena. Tem umas abelhas na capa lá. E ele lançou a segunda edição. Acho que esse aí é o... Deixa eu ver. Esse é outro. Então, esse era um que esse é excelente também, né? Tipo, das outras abelhas, né? Todo livro de microserviços tem abelhas. Esse aqui era só cortando um pouquinho, esse aqui que era um livro que eu gostaria de recomendar novamente. Ele é sobre o case do Uber, tá? Então ele mostra ali como que o Uber fez os microserviços dele, baseado ali em estabilidade, confiabilidade, escalabilidade, desempenho, tolerância, monitoramento, documentação e compreensão. Enfim, excelente livro. Eu recomendo para quem já está mergulhado ali no microservice. Talvez quem queira iniciar no assunto, talvez não seja o mais ideal, mas é um grande livro. Boa. O pessoal recomenda bastante esse. Tem esse Building Microservices do Sam Newman, que é muito bom, bem referência. Ele lançou a segunda edição esse ano. Ou ano passado, sei lá. Aí tem o do Chris Richardson, que é o Microservices Patterns. É a ideia de ele criar uma linguagem de patterns, né? Tipo de soluções e os problemas e quais as alternativas e tal. Então ele vai fazendo isso no livro, que é o que eu me baseei aí para escrever a apostila. E então é muito bom mesmo, assim, tipo, pra você ter um panorama dos problemas que existem e das soluções que são adotadas aí. Excelente. Mandei todos os links ali, aproveitei também, mandei no meio dos links ali o livro do Alexandre ali sobre GitHub, muito bom, já terminei de ler. Legal. O Alexandre é autor aí, ó. Excelente. Não, cara, revisor também, olha a coisa. Já pega pra. Você tem bastante livro da Casa do Código, né, já? Não tem bastante, mas tem alguns. Os de Java e vê ali quem revisou o livro. Excelente. Então é isso aí, galera. Obrigado para todo mundo que está assistindo. A gente bateu a meta de followers.